Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 334, a Gênese, capítulo 17, ninguém é profeta em sua terra, predições do Evangelho. Predições é o mesmo que previsão. Então, na questão de número 2, no final da página, tratando-se do mesmo item que encerramos o vídeo anterior. Por aí se vê que semelhante preconceito é próprio dos espíritos acanhados e vulgares, ignorantes e tudo mais, que tomam suas personalidades, por ponto de aferição de tudo. Eu tenho um amigo, eu continuo sendo amigo dele, eu não sei se ele continua meu amigo, porque ele que veio com uma situação um dia, e ele me disse: Luiz, eu gosto muito de você. Eu falo, mas por quê? Eu não sou bala chita nenhuma. Gosta muito de mim, por quê? Eu sou bala chita? Ah, para de brincadeira, Luiz. Eu quero conversar sério. Eu falei, não, mas fala sério, eu gosto muito de você. Vê lá, meu, homem gostar de homem. Luiz, para de brincadeira. Ele falando pra mim. Tá, aí eu fiquei sério, e deixei ele falar. Ele falou pra mim, falou assim, ó. Hoje é domingo. Hoje é domingo. Na igreja, eu não vou citar nome de igreja, de religião, de ninguém. Mas na igreja onde eu frequento, lá se prega que nós devemos ser amigos e ter amigos apenas com aqueles que congregam lá com a gente. Então eu gosto muito de você, então eu queria te fazer um convite. Você passaria a frequentar a igreja onde eu frequento? E isso, com todo respeito, porque a gente nunca que pode dizer assim, eu sou espírita. Nós temos que dizer assim, eu estou tentando ser espírita, porque ser espírita não é para qualquer um. Ser espírita, a responsabilidade é muito grande. Então, qual é a tua religião? Bem, eu estou tentando ser espírita. Ué, mas você está tentando por quê? Porque ser espírita não é para qualquer um. Como o espiritismo não é para qualquer um, espiritismo é para quem aguenta. Então ele me perguntou se eu passaria a frequentar a igreja dele para que continuássemos amigos. E eu, naquela época, eu já me encontrava na doutrina espírita e, ao contrário ali, seria abjurar o Cristo, e eu não abjuro. Eu permito que me mate, mas eu não abjuro o Cristo. Agora, abjurar o Cristo não é só você dizer eu não sou espírita. Não é isso, não. Abjurar o Cristo é agir contrário aos desígnios de Deus nas 24 horas. O comportamento, as atitudes, os hábitos, o caráter, a moral. Você entendeu? A cobiça, a inveja, o ciúme, o orgulho, o egoísmo, a maledicência, isso tudo é abjurar o Cristo. Porque às vezes as pessoas pensam assim que abjurar o Cristo é negar o Cristo quando
interrogado. Qual é a tua religião? Aí a pessoa fica com vergonha de dizer, eu tô... Sabe que eu tô meio indeciso ainda? Mas por que a pessoa diz isso? Porque tem medo da sociedade, né? Às vezes essas interrogadas encontram-se no meio da alta sociedade, né? Financeiramente aqui na Terra. Então, ficam com vergonha de dizer que são espíritas, medo de perder a amizade da alta sociedade. Você entendeu o dedinho aqui, né? Não precisa dizer mais nada. A alta sociedade da sua cidade descobre que você é espírita e te abandona de lado. E você perde tudo. Mas é interessante. É aquilo que aconteceu com o professor Eurípides Barçanufo. Não sei se foi Santo Agostinho ou São Vicente de Paulo que disse. Um dia ele, perante a sociedade de Sacramento naquela época, ele havia perdido tudo. E ele levou o conhecimento de um desses espíritos e eles disseram, pois agora que você está preparado, porque você perdeu tudo que é da matéria, você não tem vínculo nenhum mais com a matéria, então agora você vai servir a Deus e a Jesus. E para servir a Deus e a Jesus, a pessoa tem que se despojar-se do seu eu orgulhoso, egoísta. Você entendeu? Ele tem que pôr para fora, ele tem que perder tudo. Ele tem que perder até a sociedade. Ele tem que se ver ali na Rua da Amargura. Então esse amigo meu, ele me fez esse convite e me disse que se eu não fosse para a igreja dele, ele ia deixar de ser meu amigo. Aí eu peguei e falei para ele assim, olha, tudo bem, eu passo a frequentar a tua igreja, eu gosto muito de você também, mas desde que você passe a frequentar também a casa espírita onde eu frequento, que na época era a Casa Espírita Deus, Amor e Caridade, onde o nosso irmão Marcílio Colombaroli, que está aqui presente, dirigia. Eu me envolver com o demônio? Você está ficando doido, Luiz? Eu falei, respeita, se você deseja ser respeitado. Pode ter certeza, se você quiser ir embora pensando em ficar inimigo meu, fique do teu lado. Porque eu nunca que perderei a amizade tua. E onde eu te ver, eu vou te cumprimentar. E várias vezes. E ele foi embora. Ele virou as costas e foi embora. E várias vezes ele, no meio dos amigos dele, da congregação dele, eu passo, fulano de tal, tudo bem? E ele com vergonha, né? Às vezes vira a cara. Aí eu volto, eu sou carne de pescoço, eu volto novamente, assim, com o meu carro e falo, fulano de tal, tudo bem? Até ele banar a mão pra mim, assim. Eu sou um obsessor no pé de muitas pessoas. Então, olha só para você ver, dando sequência. Do outro lado, toda gente, em geral, faz dos homens apenas conhecidos pelo espírito um ideal que cresce
à medida que os tempos e os lugares se vão se distanciando. Isso é verdade também, né? Muitos agem dessa forma. Eles são como que despojados de todo cunho de humanidade. Parece que não devem ter falado, nem sentido como os demais, que a linguagem de que usaram e seus pensamentos hão de ter ressoado constantemente no diapasão da sublimidade. Sem se lembrarem os que tal imaginam que o espírito não poderia permanecer constantemente em estado de tensão e de perpétua superexcitação. No contato da vida privada, vê-se por demais que o homem material em nada se distingue do vulgo. Olha só. O homem, no contato da vida privada, vê-se por demais que o homem material em nada se distingue do vulgo. O homem corpóreo que os sentidos humanos percebem quase que apaga o homem espiritual, do qual somente o espírito se percebe. De longe, apenas se vêem os relâmpagos do gênio. De perto, vê-se as paradas do espírito. Olha que maravilha! Do qual somente o espírito se percebe. De longe, apenas se vêem os relâmpagos do gênio. De perto, vêem-se as paradas do espírito. Então, dando sequência, que nós já comentamos já boa parte disso aqui já, né? Depois da morte, Kardec está dizendo aqui, olha, nenhuma comparação mais sendo possível. Você já parou para analisar que, com todo respeito, mas existe um meio que apagão mediante aqueles que desencarnam aqui na Terra. Esquecer, nunca que esquecemos aqueles que partem. Nós não esquecemos. Mas o sentimento muda. O sentimento com o tempo muda. Podendo eu dizer aqui que com o tempo esse sentimento de saudade ele se transforma no desejo de ver a pessoa chegando para almoçar, para tomar café, para jantar, para te abraçar, para te oscular, né? Te dar um beijo no rosto. Com o tempo, esse sentimento todo, ele vai se metamorfoseando. Olha só, depois da morte, nenhuma comparação mais sendo possível. Unicamente, o homem espiritual subsiste, e tanto maior parece
quanto mais longínqua se torna a lembrança do homem corporal. É o que eu estou dizendo aqui. Aquele sentimento de perda desaparece com o tempo. Mas muda para outro sentimento, da vontade, do desejo de ver a pessoa chegando para almoçar. Quantas pessoas no mundo daria tudo que tem para ver teu pai, tua mãe, teu filho, tua filha chegando em casa na hora do almoço, sentado à mesa com você ali almoçando, sentado à mesa com você ali tomando café, jantando, sentados todos ali na sala assistindo televisão. Até saudade das brigas a gente tem, né? Dos bate-boca. Aquela parecendo briga de galo, né? Naquelas rinhas. Até saudade daquelas brigas a gente tem. Daqueles bate-boca, né? Daqueles emburramentos, né? Principalmente os pais da gente, né? Por ser assim mais idosos, não precisa ser pai também não, porque eu não sou assim tão idoso, mas de vez em quando eu fico emburrado, mas eu fico azedo. Então meus filhos mesmo eles me dizem assim: pai, olha, quando o senhor ficar velho, nós não vamos aguentar o senhor não. E eu acho que nem o asilo vai aceitar o senhor. Aí eu falo para eles assim: vocês não precisam se preocupar comigo, não. Até porque quando eu ficar velho, eu não vou depender de filho, não vou depender de asilo. Eu vou virar mendigo e vou morar embaixo dos viadutos. Pô, pai, mas não precisa pegar pesado assim também, né? Tô brincando, mano, velho. Pô, que isso, pai? Mas não é verdade? Parece que tem horas que a gente sente saudade até daquela cara emburrada do pai, da mãe. A mãe da gente assim, com aquela cara emburrada. Vó Leontina, vô Júlio, emburrado num canto, parecendo dois gatos borraeiros, em cima do fogão, queimando o pelo. É da senhora mesmo que eu tô falando, vó. Então, tem hora que nós sentimos saudade até disso. Vai me dizer que você não sente saudade e vontade de ver o teu pai ou tua mãe, ou teu filho ou tua filha chegando na hora do almoço para almoçar com você. Acho que você não vai conseguir nem responder, né? É por isso que aqueles cuja passagem pela terra se assinalou por obras de real valor são mais apreciados depois de mortos do que quando vivos. Olha só para você ver que interessante. Você observa que as pessoas que praticam o bem aqui na terra nunca que são esquecidos. Quem esquece Francisco de Assis? Quem esquece de Madre Teresa de Calcutá? Irmã Dulce da Bahia? Padre Donizete Tavares de Lima, de Tambaú? Chico Xavier? Divaldo Pereira Franco? Divaldo está vivo aí, viu, gente? Toma cuidado. Mas o trabalho. Quem esquece de Carlos Bacelli, Ivone do Amaral Pereira, Hermínio Corrêa de Miranda,
Leon Denis, Allan Kardec, o professor Euri Barçanufo, Bezerra de Menezes, o Papa João Paulo II. Quem esquece? Quem esquece de nosso Senhor Jesus Cristo? Mas aí eu te faço a pergunta. Procure dizer mentalmente aí o nome de 10 ditadores que existiu na Terra. Eu garanto que você não vai conseguir lembrar nem de 3 nomes. Eu confesso para você que nesse exato momento eu consigo me lembrar de 2 ditadores aqui que esteve aqui na Terra, que já estilingou para outros planetas primitivos. Tente se lembrar do nome de pessoas que cometeram aqui na Terra, que foram considerados serial killer. Tenta se lembrar das pessoas, dos engenheiros, dos cientistas que construíram as bombas atômicas que destruíram Hiroshima e Nagasaki. Você não vai conseguir se lembrar. Eu também não consigo me lembrar do nome deles. Eu não sei o nome desses nossos irmãos. Mas por quê? Nós nos apegamos, por mais que impera-se em nós o olho por olho, dente por dente, muito mais que a lei do amor trazida por nosso Senhor Jesus Cristo, que significa os desígnios do Criador, por mais, mas no nosso eu prevalece a personalidade, o comportamento nosso é de negativo, esse instinto primitivo, qualquer coisa a gente está julgando, mas é um julgamento aparente, porque no cerne de cada indivíduo trazemos a centelha de Deus, por Ele colocada no nosso eu, desde lá do momento que quando fomos criados simples e ignorante de que éramos grande, ignorante da grandeza que havia à nossa frente, que teríamos que percorrer para angariar todos aqueles atributos. Então, por mais que se fala no mal aqui na Terra, se fala mal, apedreja um, apedreja outro, mas no cerne a pessoa traz a centelha do amor de Deus. Por isso nós temos essa facilidade de nos lembrar mais daqueles que o bem fizeram aqui na Terra, do que daqueles que o mal cometeram. Mais assim, né? Mais de 10, 15, 20 anos atrás, né? Mais ou menos assim. Então parece que vai criando-se um apagão, né? Então olha só para você ver, já está terminando esse vídeo. Depois de mortos do que quando vivos. Então são julgados com mais imparcialidade, porque já tendo desaparecido os invejosos e ociosos, cessaram os antagonismos pessoais, porque todos nós temos os antagonismos pessoais, né? Eu tenho centenas de antagonistas que me perseguem, tanto no corpo físico quanto no plano espiritual. Você também tem. Não pense que todas as pessoas que sorriem para você
elas estão sorrindo com a alma. Não, às vezes elas estão te mostrando só os dentes para você, da cara, né? Da boca física. Mas por dentro a pessoa está pensando assim, que o próximo raio que Deus mandar caia na cabeça dele ou dela. O pensamento por dentro. Então esses são os antagonistas que nós temos. Então são julgados com mais imparcialidade, porque já tendo desaparecido os invejosos e os ciosos, cessaram os antagonismos pessoais. Por isso que a pessoa, depois de morta fisicamente, né, ela muito mais é lembrada o trabalho dela que quando no corpo físico. Porque depois que desencarna, cessa. A pessoa não tem mais o que falar. Não tem mais o que dizer. Os antagonistas. Os sistemas não tem mais que apedrejar, né? Mas nós vamos continuar esse assunto no próximo vídeo, no próximo dia.